e amém. Você crê nisso? Crê que Jesus é poderoso para fazer essas coisas? Então abra teu coração para Ele. Deixa Ele trabalhar sobre as estruturas do teu coração. Cede esse espaço para Ele. Um vídeo. Muito importante a gente entender isso. Quando a gente recebe alguém em nossa casa, eu não sei você, mas não importa quem seja, é muito importante. Eu quero tratar essa pessoa da melhor forma possível. Nós convidamos um dia o Espírito Santo para habitar dentro do nosso coração, para morar dentro da nossa vida. E Ele veio e Ele fez da nossa casa o lugar da sua habitação, amém? E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que somos essa morada dEle. Temos que, a todo momento, cuidar do nosso coração, dos sentimentos que carregamos, daquilo que enxergamos, daquilo que estamos expondo, porque Ele está aqui presente e Ele está vendo tudo isso. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso para trazer, para permitir um lugar bem agradável para Ele dentro de nós. Ele precisa se sentir amado dentro do nosso coração. Eu quero aproveitar essa atmosfera onde Ele está aqui e falar um pouquinho da presença de Deus, amém? Vamos falar mais um pouquinho dessa presença. Vamos ver se a gente consegue. Porque às vezes a presença toma a gente e não vai mais. Então não chorem, tá? Êxodo 33, verso 15. Existe um embate acontecendo aqui, onde Deus estabeleceu ao povo a promessa. Deus falou: olha, a partir de hoje vocês vão viver a promessa. Aquilo que eu prometi para vocês, eu cumpri, está aqui a terra da promessa. Mas eu não irei com vocês. Eu não estarei no meio de vocês. E isso mexeu muito com Moisés. Tudo bem, a gente passou tudo que passou, as lutas que passamos. E agora, Deus, Ele de alguma forma, Ele não é de alguma forma, por um grande motivo, pela dureza do coração do homem. Porque Ele disse: porque vocês são de dura cerviz, de um coração duro, de pessoas que não se dobram, eu não vou com vocês. Mas olha, a promessa está aqui. Aquilo que eu prometi, eu estou cumprindo. Eu tirei vocês da escravidão, eu libertei vocês, mas eu não vou estar no meio de vocês. E nesse momento Moisés, ele, indignado com esse sentimento, amados, e ele faz algo que para mim é um exemplo, pessoas que anseiam pela presença de Deus, de pessoas que têm fome e sede da presença de Deus. A resposta que Moisés dá para Deus é a seguinte: então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Em outras palavras, Moisés estava dizendo para Deus: olha, eu abro mão de tudo que pode ser bênção na minha vida. Eu abro mão de todas as promessas que eu possa ter, que muitas vezes eu ansiei, sonhei, imaginei. Mas se a tua presença não estiver comigo, não vale de nada tudo isso. Sabe, queridos, o nosso coração muitas vezes ele nos engana, levando a todo momento dizer que coisas estão faltando na nossa vida, seja qual for, materiais, sentimentais, emocionais. E quando a gente alcança essas coisas, mas ainda há um vazio dentro de nós. Quando a gente alcança a sua profissão, a sua carreira, um relacionamento, quando você alcança algo e não tem a presença de Deus, ainda existe uma falta. E a forma de saciar essa falta é que você sempre vai estar criando as necessidades, e você vai sempre estar buscando: agora eu preciso de mais alguma coisa. E nunca será suficiente. Então Moisés tinha convicção disso no coração. E nós precisamos também ter a convicção de que, por mais que você consiga resolver vários problemas da sua vida,
se não tivermos a presença de Deus, nada adianta. Vamos continuar ainda cheios de necessidades. Ainda vamos continuar, sabe, com aquele sentimento de falta. Nunca teremos algo suficiente que substitua a presença de Deus em nossa vida. Então, se somos pessoas inteligentes, diante dessa verdade, o que nós devemos priorizar na nossa vida? O que realmente você diz para você, ou carrega como um valor, que é prioridade sobre a tua vida, sobre o que você pensa, enfim. E sendo inteligente, com a revelação de Deus ao nosso coração, que a prioridade é a presença de Deus, amém? Não importa onde está, certo? Há muitos pensamentos, da onde está a presença de Deus. Geralmente as pessoas, elas têm essa convicção da presença em lugares como este, quando nós nos reunimos como igreja para adorá-lo, então a presença de Deus está aqui. Porém, não é essa a realidade, é muito além disso. Então o tema de hoje, eu quero pôr um tema nisso. Eu não saio daqui sem a sua presença, amém? Eu acho que esse é uma postura que nós devemos caminhar no nosso coração e manter isso firme dentro de nós. Então, se há uma necessidade em teu coração, a necessidade que nós temos é não sair daqui sem a presença de Deus. Tá certo que essa frase, ela parece meio que como se Deus estivesse resistindo derramar da sua presença em nós, como se fosse algo muito dificultoso para nós alcançarmos, algo que nós temos que implorar muito para Deus, pedir muito. Senhor, a tua presença, nós queremos a tua presença. Não, nós precisamos provar que queremos a tua presença. Não resista, Senhor, e manifeste a tua presença. E isso não é verdade. Lembra? O nome do nosso Deus é Emanuel. É Deus no meio dos homens. Então Deus quer, é desejo dele estar, a sua presença estar constantemente em nossas vidas. É vontade de Deus. Então, eu quero hoje aprender a ter essa consciência da presença de Deus constante, aonde eu estiver, aonde você estiver, amém? Então, o que é a presença de Deus? Vamos entender. Claro que a presença de Deus é o próprio Deus em um ambiente, em um lugar. Mas a presença de Deus, ela, quando está nesse ambiente, ela toma formas, ela dá vida, ela traz transformação, ela renova, ela faz algumas coisas. Eu quero passear então aqui na Bíblia, com alguns versículos, para a gente ter uma compreensão melhor. Salmos 36, verso 9. Diz que aqueles que têm então essa presença, que carregam a presença de Deus, que têm ela, pois contigo está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então a presença de Deus, ela é fonte de vida, por isso a necessidade que nós temos da presença dele. A presença de Deus é a fonte de tudo que é bom e verdadeiro. Então quando nós estamos caminhando com essa presença, tudo que é bom e verdadeiro caminha conosco. Sem ela o homem não experimenta a plenitude de vida. De novo, amados, você pode alcançar tudo, você pode ter tudo, mas você não vai ter uma plenitude de vida. Um vazio sempre irá tomar conta do teu coração. Ela nos dá propósito, sustenta a nossa existência. Sabe, a pessoa quando perde ou não tem a presença de Deus, ela não tem propósito de vida. Ela busca viver, ela busca ser, ela busca alcançar, mas por razões fúteis, para provar.
que se deu bem na vida para mostrar para si mesmo, sabe que chega um momento que esse mostrar, esses valores não tem poder, não tem sentido. É como se você fosse abandonado numa ilha deserta e sobre as suas mãos colocassem milhões e milhões de dólares e fala assim: pô, toma aí todo o teu tesouro, usa e abuse disso. Não tem com que gastar, não tem com que viver, não faz sentido. É a mesma coisa que você alcançar, sabe, pessoas, a pessoa amada, a pessoa que você tanto desejou, ansiou ter, e agora você tem, mas você não sabe manifestar amor, porque você não tem vida, você não tem propósito dentro de você. Então, que adianta ter as coisas e não saber utilizá-las da maneira mais correta? Então, a presença de Deus, ela dá propósito, ela sustenta a nossa existência. Em Deuteronômio 31, verso 8, diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo e não te deixará e nem te desamparará. Então a presença de Deus, ela traz direção para a nossa vida. Ansiar a presença de Deus, ter a presença de Deus, é ter paz consigo mesmo em tudo aquilo que nós andamos, nas direções, nos caminhos, nos propósitos. Ela traz direção. A presença de Deus é o nosso guia, ela nos orienta nas decisões, ela nos dá segurança ao enfrentar as incertezas da vida. Então, quando nós temos e carregamos essa presença, as decisões diante delas nos levam a caminhos certos e verdadeiros, amém? É complicado porque muitas vezes nós queremos fugir dessa presença, porque ela vai nos levar a enfrentar muitas vezes situações que nós não queríamos enfrentar, porque temos que encarar verdades, admitir mentiras, abrir mão de egoísmo, ceder. Muitas vezes a gente deixa isso de lado, mas a presença de Deus é aquela que traz direção para nós. Salmos 16, 11 diz que na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. A presença de Deus, ela é fonte de alegria e paz, querido. Se você tem sofrido por falta disso, se você tem sentido falta de alegria no teu coração, se você não tem motivos para se sentir alegre, se você não tem motivos para ter paz, sabe o que está faltando? A presença dele sobre a tua vida. Na verdade, não é que está faltando a presença dele. Está faltando uma consciência da presença dele sobre você. Porque ele já está aí. A verdadeira felicidade e paz, ela vem da comunhão com Deus. O homem, enquanto não se entrega a isso, enquanto ele não vê isso como verdade, ele vai buscar isso em qualquer lugar neste mundo, nas coisas, nas pessoas. Mesmo em meio às tribulações, a presença nos sustenta com alegria que excede todas as circunstâncias. A palavra de Deus diz que a paz excede todo entendimento. Sabe, amados, quando você para de querer entender e começa a viver aquilo que Deus tem para você, a presença dele traz essa segurança ao teu coração. O homem é teimoso porque mesmo ouvindo tudo isso, ele decide andar sozinho. Ele decide se isolar, ele decide caminhar com as suas próprias forças. Mas não é essa a vontade de Deus para nós. Êxodo 13, 21 mostra que a presença de Deus, ela vai adiante da gente, sabe, nos protegendo, ó. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar no caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar. A presença de Deus, ela traz provisão e sustento para nós. Verdade, aqueles que andam na presença de Deus não vão passar necessidades, eles serão guiados.
Olha como é importante a presença de Deus ao nosso coração. Olha como a constância da presença de Deus em nossas vidas vai nos proteger, vai trazer a provisão no tempo certo, nas angústias, nas dificuldades. Sabe, esses 27 anos que eu tenho, 27 de setembro eu faço 23 anos, 24, 25 anos eu acho de conversão. E eu aprendi que Ele é um Deus verdadeiro e fiel. E que confiar nele, por mais que muitas vezes pareça loucura, muitas vezes pareça ser fraco, perder, nos torna cada vez mais forte, nos torna cada vez mais convicto. E eu tenho falado sobre isso, mas o ser humano, o homem, a mulher, elas têm muita dificuldade de confiar em Deus. É como se há algo desesperador na tua vida, algo que você necessita, algo que você tem buscado. E Deus, Ele fala para você, olha, eu vou fazer, eu vou te dar, eu vou realizar, eu vou te abençoar, eu vou curar, eu vou mudar a história. Mas você precisa andar nesse caminho. Olha, eu sou essa nuvem que está te guiando no meio da sua jornada, da tua vida. Você tem que seguir essa nuvem, porque essa nuvem te traz sombra, essa nuvem te traz direção. Eu sou essa coluna de fogo que estabeleço meus princípios sobre você. Segue essa coluna, se aqueça aqui, esteja neste lugar. Essa é a direção. E isso é ter comunhão com a presença. Você só vai conseguir ver a nuvem, você só vai conseguir ver o fogo se você tiver comunhão com a presença, se você tiver fome da presença, se você tiver sede da presença, se você realmente está cultivando um lugar maravilhoso para que o Espírito de Deus habite dentro de você e que você entenda que Ele mora aí e você pega e cuida dele da melhor forma possível. É esses tipos de ações e atitudes que vai fazer você confiar nesse Deus. Eu tenho ministrado pessoas e eu falo assim, olha, pastor, como é que eu faço isso? Eu não estou conseguindo saber esperar. Você precisa aprender a esperar. Mas e se Deus... Meu amado, não existe a hipótese se Deus não fizer. Ele falou, Ele é verdadeiro, Ele cumpre. Mas eu preciso andar conforme a direção dEle. Porque senão eu saio da presença. Porque senão eu me afasto dessa presença. Não é Ele que se afasta da gente. É nós que procuramos os nossos caminhos, que procuramos fazer as coisas para Ele da nossa maneira, do nosso jeito. Então nós se afastamos, e aí começamos a deixar coisas escurecer as nossas visões, e o nosso coração, o nosso sentimento, e aí fica tão longe, parece que Deus nos abandonou, e parece que Deus, esqueceu de nós. Só que Ele não esqueceu de nós, Ele não esqueceu de você. É que nós deixamos de cultivar a presença dEle dentro do nosso coração. Então há uma importância de saber, de ter essa consciência, de se lançar. Uma pessoa que tem consciência da presença de Deus, ela não permite mentiras em seus lábios. Ela não permite enganos em seus lábios. Ela não permite ser uma pessoa omissa, que omite as coisas. Ela não permite tramóia no seu coração. Ela não negocia com o inferno. Ela sofre o dano em Cristo. Ela sofre pela palavra de Jesus. Ela morre crendo na palavra.
E para você se tornar essa pessoa, você tem que caminhar com a presença de Deus. Amém? Aleluia. Salmos 91, verso 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe, eu acredito que muitos de nós já lemos esse salmo. Na casa de muitos fica aberta a Bíblia, exatamente nele, como uma proteção. Mas ele só pode ter valor e poder sobre a tua vida, amado, se você crê e se você faz aquilo que ele está falando: habitar na presença do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que faz da sua casa uma habitação, aonde esse Deus Todo-Poderoso vem morar, esse estará seguro, esse estará em descanso. Ele pode ver tudo acontecendo ao seu redor. Ele pode ver desgraças, ele pode ver rumores, mentiras, enganos, frustrações, mas ele está num lugar seguro. Ele tem um Deus gritando no coração dele: não temas, não temas, não temas, não pare, não temas, não desista, não desista, não duvida, não deixe a dúvida entrar no teu coração, não deixe mentiras entrar no teu coração. Eu sou contigo, eu estou contigo, eu irei fazer as coisas na sua vida. Aplauda Jesus, não eu. Bate com força a palma para ele, porque ele é digno. Segunda Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós com os rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, a presença de Deus, quando nós estamos diante dela, quando cultivamos essa presença, quando temos compreensão, é como um espelho, começa a refletir em nós o que ela é. Em outras palavras, a presença de Deus transforma a nossa vida. Aqui é um lugar de bênção, mas é muito pouco tempo, amado, que nós passamos na presença aqui. Se a tua vida, a tua história de andar na presença de Deus se resume só em 2 horas num domingo, de verdade é pouco tempo para você entender, receber dessa glória e ser transformado. Já é alguma coisa muito poderosa, mas é muito pouco. Você precisa carregar isso no seu dia a dia. Você precisa ter essa constância a todo momento, porque senão o efeito vai ser mais demorado. Então, estar na presença de Deus nos molda a sua imagem. Quando você tem comunhão com Ele, você começa, sabe, quando você segue uma pessoa, você começa a ser parecido com essa pessoa. E um discípulo de Jesus é se tornar igual a Jesus. Salmos 46, verso 1 diz assim que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então a presença de Deus, Ele é um refúgio em tempo de angústia. Sabe para onde você vai nas suas angústias? Aonde você vai? O que você faz quando você está desesperado, quando você está angustiado, quando há um aperto no teu peito, quando as coisas não estão acontecendo segundo aquilo que você planejou, programou? Você vai andar segundo os teus sentimentos? Você vai permitir com que eles sejam aflorados? A ira, a raiva, a amargura, sabe, o rancor? Você vai agir conforme a criação que nós tivemos, a cultura ao redor da gente, porque papai e mamãe me ensinou assim, e agora eu tenho que agir desta forma. Nós já percebemos que tudo que é do homem não tem sentido, não tem valor, vai se tornar vazio. Tudo que nós aprendemos numa cultura sem Deus, sem ser Ele a importância, o caminho, a verdade, a vida, é sem valor.
é vazio, é oco, não tem garantia. E a incerteza domina mais ainda nossas vidas, e a gente piora mais as coisas. Mas se nós entendemos que o nosso Deus é o socorro bem presente na hora das nossas angústias, aonde nós devemos correr? A sua presença. Porque eu sei que quando eu estou nessa presença, por mais que eu tenha angústia, por mais que eu tenha problemas, por mais que eu tenha respostas para dar para as pessoas ou para as situações, mas eu não tenho as respostas ainda, eu não tenho como responder a isso. Eu sei que na presença dEle, Ele vai me trazer segurança, vai me trazer paz e vai me trazer direção. Mas é uma coisa, amado, que é uma responsabilidade tua. Ninguém vai fazer isso por você. Você precisa acessar. Você precisa, parar de ser de dura cerviz, de coração duro. Você precisa se dobrar e dizer: Jesus, eu tentei sozinho até hoje, mesmo sabendo de tudo que o Senhor queria, mas hoje eu me rendo à tua presença. Tu és o meu refúgio, a tua palavra é a direção. O que o Senhor falar, eu farei. Está disposto, amado? Entenda algo. Deus, Ele nunca vai te abandonar nos tempos difíceis. Só que os caminhos são diferentes dos seus. Nós procuramos atalhos. Nós procuramos da forma que traz conforto para a gente. Não que Deus queira o caminho mais difícil para você. Não que Deus queira te tirar de conforto. Mas Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe o que precisa ser limpado dentro do nosso coração. Ele sabe o que precisa ser extraído de dentro de nós. E não existe outro caminho. Porque se existisse outro caminho, Ele faria. Se existisse um caminho mais fácil, Ele faria. Se existisse outra possibilidade, com certeza você teria o favor do Senhor em tua vida. A prova disso, que Ele deu o seu Filho. Ele não quis mais que você fizesse o caminho. Ele entregou o seu Filho por você. Ele pagou os teus pecados. Ele pagou a sua dívida. Ele encurtou o caminho aqui, amado. Ele não só pagou, mas Ele também te capacitou agora para viver o que Ele está dizendo. A graça de Deus nos empodera a andar nisso. A sua presença nos torna mais forte. E quando nós temos convicção disso, nós temos mais fé. A nossa fé cresce. E nós experimentamos a sua bondade. Porém, a gente está no processo de ser transformado, de ser lapidado. O ouro no fogo não é destruído, é purificado. Então Deus quer purificar o teu coração. Ele quer purificar a tua vida. E a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, amém? Então estar na presença dEle é estar diante do fogo consumidor, que não nos consome, mas nos purifica, limpa, te torna melhor. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala: ei, o fogo está te tornando melhor. Então se alegra, irmão. Aleluia. Isaías 43, verso 1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu o resgatei, eu o chamei pelo nome e você é meu.
A presença de Deus traz identidade ao homem. Quem eu e você somos? Filho do Deus Altíssimo. Ele conhece o filho. Você conhece teu filho. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Você sabe quando teu filho está escondendo algo. Você sabe quando teu filho está aprontando. Você sabe quando teu filho está expressando amor. Você sabe quando teu filho está necessitado de carinho, de atenção, que ele tem alguma falta. Deus é o nosso Pai, então Ele conhece o nosso coração e Ele sabe. Andar na sua presença é ser cuidado. É deixar Ele cuidar da gente como filhos e Ele o nosso Pai. 1 Pedro capítulo 1, verso 16 diz: sede santos porque eu sou santo. A presença de Deus, ela traz santidade. Andar na presença de Deus expõe, mostra coisas que não estão boas dentro de nós, que precisam ser tiradas. Andar na presença de Deus nos limpa e nos torna santo. Na verdade, nós já somos santos. Purifica aquilo que já é puro. É muito importante você entender, querido. Quando eu falo que o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas e que Jesus nos santificou, isso é uma verdade absoluta. Você é puro e santo, amém? Porém, você precisa, isso não te dá o direito, já que eu sou santo e puro, eu posso fazer e continuar sendo, não se preocupar com as coisas erradas da vida. Não, isso é um engano. Nós estamos agora num processo, porque o nosso espírito é santo e puro, e a nossa alma precisa ser santificada agora pelo Espírito que nasceu em Cristo Jesus. E esse Espírito é o que testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. Esse Filho que testifica no nosso coração a esperança, a fé, o que faz você dizer: não, eu creio que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, veio como homem, e crer nessa verdade. É esse Espírito vivo atuando dentro de nós. Mas o problema é que o codificador precisa ser arrumado. O sinal de internet está no ar, beleza? Amém? Nós precisamos de um transmissor para que ele capte esse sinal e mande esse sinal para as telas do celular, para a televisão e para onde for necessário. Amém? Esse transmissor é a nossa alma. Só que a nossa alma, ela está carregada de desejos, vontades e emoções. E esses desejos, vontades e emoções, na maioria das vezes, em quase todas, não apontam para Deus. Apontam para a cultura que nós somos inseridos. Apontam para aquilo que você aprendeu, para o sofrimento da tua vida, da tua história. Só que agora nós nascemos, existe um sinal vindo dos céus, conectados de novo no Senhor. Esse sinal começa agora a transmitir: ei, você é bênção, você não é mais esse pecado, você não é mais maldição. Ei, Deus te abençoou com toda sorte de bênção, a presença dEle é contigo todos os dias. Porém, esse transmissor começa a receber, ele começa a ouvir isso. Ele começa a entender, ele começa a ver essas coisas. Estão falando isso de mim, estão falando que eu sou diferente, que eu sou filho de Deus, mas eu não consigo me enxergar assim. Mas existe um sinal, existe a presença ministrando o nosso coração, ministrando a nossa vida. Ei, olha, não faça mais isso fora, não faça mais coisas erradas, não se relacione com o pecado, não permita a mentira tomar conta de você. E o sinal está aqui. Mas aqui está um desejo: eu ainda quero pecar, eu ainda quero mentir, eu não tenho coragem de falar a verdade, eu ainda quero ser promíscuo, eu quero ainda ter minha mente é muito mal, eu ainda penso em muitas maldades. Sabe, eu sei, há aí essa luta, porém nós precisamos abrir mão dessa alma. Por isso a Bíblia está falando: santifica-os. Você precisa corrigir o teu pensamento.
Porque é essa correção que vai começar agora a permitir que essa presença comece a tomar conta dos seus desejos, das suas vontades, das suas emoções. E agora você não vai ser mais inconstante. E agora você não vai ser mais como as ondas do mar, uma hora crê, outra hora não crê. Você começa a se entregar. Por quê? Porque o transmissor está sendo tratado, está sendo curado. E é aqui que a dureza do nosso coração. É aqui que você começa a ter dúvidas. O sinal é perfeito. O teu novo homem nascido em Cristo Jesus é verdadeiro. Está sentado com Cristo nas regiões celestiais, governando com Ele. Mas quando chega no transmissor, começa a ter luta. E nós precisamos ceder a isso e se lançar aquilo que Deus está gerando dentro do nosso coração. Porque agora, quando esse sinal começa quando esse transmissor começa a receber e permitir que isso passe de uma forma pura, querido, o nosso corpo, as nossas ações, as nossas ousadias serão o céu sendo manifesto nessa terra. Será a glória de Deus manifesta. Então o problema não está na presença, não está no novo homem que você nasceu. Está no transmissor que você é, os seus desejos. E nós escolhemos entregar eles para o Senhor. Nós escolhemos dizer: Senhor, seja o dono da minha vida. Seja aquele que conduz os meus desejos. Aleluia. Então, a presença de Deus, ela gera essa santidade em nós. A presença de Deus gera uma fome dentro de nós. Salmo 42, verso 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Nós precisamos querer a presença de Deus. A nossa alma precisa ter sede de Deus, amado. Sabe, você precisa entender o seguinte: há momentos, constantemente, isso tem que ser constante. Senhor, eu preciso falar com você. Senhor, eu preciso expressar, olha, o Senhor está aqui no meu trabalho, o Senhor está aqui comigo lavando louça, o Senhor está aqui comigo, sabe, estudando. Eu preciso de ti. Precisa ter uma fome dentro de nós. Quando essas barreiras desse transmissor começam a ser tratados, começam a ser curados, a fome sobre a presença de Deus começa a aumentar em nós, amado. Quanto mais você conhece dessa presença, mais fome você tem dela. Mais sede você tem dele. Você já não começa mais a aceitar qualquer coisa. Você não começa mais a trocar Deus por um rolê, Deus por uma Netflix. Você não troca mais a presença dele por ficar jogando conversa fora entre amigos, falando um monte de bobeira, de besteira. Você quer a presença dele. Você quer não só mais a presença dele, mas você está agora manifestando, sabe, exalando a presença dele. Aonde você vai, você quer falar dele. Precisa ter fome e sede de Deus. Nós precisamos ter fome e sede da tua presença, Pai. Como a corça anseia por águas. Sabe, o desejo pela presença de Deus deve ser o maior anseio no coração do homem. Enquanto isso não for verdadeiro dentro de você, querido, não pare de pedir isso para Ele. Não porque Ele está resistindo a dar, é porque o teu coração precisa ser transformado. Aleluia. Moisés, ele entendeu isso. Ele entendeu ter fome e sede de Deus. E ele começou a chegar a um ponto de dizer: Senhor, eu não saio daqui se tua presença não for comigo. Em outras palavras, sabe, aquele melhor emprego que você estava buscando, que vai mudar a tua vida, vai te dar condições de tudo. Mas quando você chega na hora de assinar aquele emprego, o Senhor fala no teu coração: eu não vou estar com você aí. Sabe o que é você rasgar o contrato e falar: não quero estar aqui?
porque a minha presença do Senhor não vai estar comigo. Sabe quando você vai ter um relacionamento, e nesse relacionamento Deus fala, olha, não está legal, você está trocando a minha presença pela essa pessoa. Sabe quando você trai a sua esposa, ou você trai o teu marido, quando você permite coisas que não são de Deus, você está trocando a presença de Deus pelas coisas. Então você vai chegar na terra prometida, sabe? Porque você vai alcançar seus desejos. Mas Deus não vai estar com você. E que valor tem isso? Que riqueza tem isso? Moisés entendeu. Não adianta. Eu posso ter tudo. Gente, eu tenho certeza que na vida de vocês essa história já se repetiu inúmeras vezes. Muitas vezes apareceu o sucesso para você e você ficou com o sucesso de vez ficar com a presença. Você ficou com o desejo, com a vontade, com o teu querer do que ficar com a presença. E nós precisamos aprender a dizer não para a nossa alma e sim para o Espírito. Nós precisamos aprender a dizer não para a nossa alma e sim para o Espírito. O Senhor já colocou na minha vida diversas situações difíceis. Situações que nós íamos tomar prejuízo financeiro, situações sentimentais. E era muito claro, isto ou a presença? O que você quer, Fabiano? Qual é o teu propósito de vida? Qual é a intenção do nosso coração neste lugar? O meu propósito de vida é buscar a presença do Senhor todos os dias. Então eu posso casar buscando a presença do Senhor. Eu posso trabalhar buscando a presença do Senhor. Eu posso ter uma família buscando a presença do Senhor. Eu posso ter amigos e conversa manifestando e buscando a presença do Senhor. Mas eu também posso ter tudo isso sem ter a presença. Eu não saio daqui se tua presença não for comigo. Deus quer te levar a esse nível. Deus quer fazer você viver isso. Então, amados, existem algumas formas da presença de Deus ser tangível na nossa vida. Primeiro, nós temos a presença de Deus universal. E aí qualquer ser humano pode falar que está na presença de Deus. Tudo bem? Amém? Porque Deus está em todos os lugares, sim ou não? Sim. Deus está em todos os lugares. A Bíblia fala que o homem não consegue se esconder de Deus. Se ele subir no mais alto céus, ele estará lá. Se ele descer nas maiores trevas, Deus estará lá. Então, mas essa é a presença de Deus universal. Essa presença de Deus universal não o torna tão poderoso e eficaz na nossa vida, porque não muda as pessoas. Mas é que isso mostra que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Existe uma outra manifestação da presença de Deus, que é a presença manifesta. Que é quando nós vemos Deus, sabe, curando, o mar se abrindo, milagres acontecendo, sabe, uma glória de uma forma de um derramar maior. A presença manifesta de Deus. É quando o Espírito Santo começa a fazer no nosso meio. E é muito bom, porque nesses momentos milagres acontecem, nesses momentos coisas assim que saem do comum acontecem. E é bom, mas não é tudo. Porque eu tenho certeza que muitos aqui foram tocados por essa presença manifesta, amém? Um dia você foi batizado com o Espírito Santo, outro dia você foi curado, outro dia um milagre aconteceu, tudo bem. Mas o que essa presença manifesta
trouxe de contínuo na tua vida. Por aquele momento você estava entregue, amém, glória a Deus, mas passou, começou a esfriar, começou a não acontecer, você volta a esquecer dos grandes feitos do Senhor. Mas existe uma presença que é essa que nós temos que cultivar no nosso coração, que é a presença habitual. Ou seja, é a consciência contínua de que Deus habita em nós. A consciência contínua que Deus caminha conosco. É como Ele está aqui. Ele está aí do teu lado. Você vai entrar no teu carro, Ele vai sentar no banco do passageiro. Você vai chegar no teu trabalho, Ele vai sentar do lado da tua mesa onde você trabalha. Ele está contigo. Eu estou dizendo dessa forma do lado, mas Ele está em você. Ele é um contigo. Sabe? Ele vê o que você vê. Ele imagina o que você está imaginando. E aí a pergunta é, amado, como nós temos nos relacionado com a presença habitual do Senhor em nossas vidas? Será que ainda só nos comportamos quando estamos aqui neste lugar? Quando existe um pastor perto de você, um líder perto de você? Mas e você sozinho, com Ele, com quem é mais importante? Como nós temos valorizado isso? Então, a consciência habitual, contínua, que Deus habita em nós, que Deus caminha conosco em todo o tempo, não depende de emoções, não depende de ambiente, de ocasião. Lembra, o Emanuel, Deus conosco, Deus presente, constante, sabe, na tua vida, no teu coração, com os teus sentimentos, nas porcarias que passam na tua cabeça, nas coisas boas que passam na tua cabeça, Ele está vendo. E a pergunta é, você se importa com essa presença? Você quer sair daqui ainda desse jeito? Você quer sair daqui ainda, sabe, tendo essa vida dupla? Que o Espírito Santo só pode morar na tua casa quando você está no meio dos irmãos? Ou então você está fazendo para homens? Ou então você está servindo homens? E nós não fomos chamados para servir homens. Nós somos chamados para viver com Jesus, para carregar a sua presença. Você é templo do Espírito de Deus. Você é morada do Espírito de Deus. Você é lugar de habitação do Espírito de Deus. E essa casa precisa estar alinhada. Essa casa precisa estar convicta dessa presença. Essa casa precisa ansiar, queimar, sabe, desejar Ele acima de tudo. De tudo, de todos. Primeira Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo de Deus e habita em vós? A comunhão constante que temos por meio do Espírito Santo, amado. Aonde você está, o teu amigo está com você, o Consolador está com você. O que você está fazendo, Ele está fazendo com você. Aleluia. Parece bobeira, mas eu vou te falar algo. Você precisa trabalhar a tua cabeça nisso. Você vai costurar, costure com o Espírito Santo. Eu estou na academia, eu vou pegar os pesos, eu falo, Senhor, é o Senhor que pega comigo. Talvez é muito bobo isso para você, mas isso revela no meu coração que eu tenho consciência constante dele em minha vida. Você vai apertar um parafuso, meu amado? Peça para Ele te ajudar. Tem consciência dele. Você vai cuidar do teu filho?
Senhor, me ajuda aqui. Quanto mais isso for verdadeiro dentro de você, amado, mais comunhão e todas as promessas que eu disse aqui hoje sobre a presença do Espírito Santo vão começar a fluir naturalmente em tua vida. Direção, proteção, sabe, provisão, tudo que Ele tem. Por quê? Porque a presença de Deus é a coisa mais importante que nós temos. E ela não está presa nesse templo. Ela não está só num domingo quando você vai numa igreja. Ela nem habita aqui. Ela habita em você. Só que a gente precisa valorizar isso. Então, a presença de Deus, ela não é algo que vem e vai. Ela é permanente. Desde o dia que você nasceu de novo, ela está em você. Somos essa morada. Sabe, Moisés não quis continuar sem a presença. Davi pediu para Deus que não se retirasse dele a sua presença. Jesus dependia da presença, da comunhão com o Pai constantemente. Porque nós não. Então, eu quero dar alguns toques para que você torne a presença de Deus algo tangível na sua vida. Algo que você precisa praticar. Primeiro passo, consciência contínua. Você sabe que a tua cabeça é dividida no consciente, inconsciente e no subconsciente e inconsciente. Inconsciente e subconsciente, isso mesmo. Consciente, inconsciente e subconsciente. Ok? Tô certo, professora de psicologia? Obrigado. E por que existem esses dois outros lugares? Para não sobrecarregar o cérebro. Para não ficar tudo aqui. E aí você fica doido, tanto pensamento na cabeça. Aí desce para o inconsciente, para o subconsciente, e aí está lá guardado, armazenado, quando você precisa, teu cérebro acessa. O problema é que nós precisamos da presença de Deus constantemente em tudo aquilo que vamos fazer. Então, aonde ela tem que estar no nosso cérebro? No consciente. Eu preciso, então, estar olhando para as coisas, eu preciso estar atento, eu preciso andar, eu preciso conversar com as pessoas, com a consciência da presença de Deus em meu coração. Então, quando essa consciência começa a ser verdadeira e eu tenho essa fome, eu trato as pessoas conforme a consciência da presença de Deus, com amor. Eu não sou rude. Eu não destrato um funcionário pela sua função. Eu não trato mal aquele que me trata mal. Por quê? Porque eu tenho a consciência. Eu não consigo fazer isso. Sabe o que está faltando, querido? Consciência da presença de Deus, da habitação de Deus sobre a tua vida. Então nós precisamos ter no nosso coração, em nossa consciência, uma consciência contínua de que Deus está constantemente comigo, vendo meus passos, ajudando eu, me fortalecendo, me capacitando em todas as coisas. Colossenses capítulo 3, verso 2 testifica isso, diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são terrenas. Então pense em Deus constantemente. Cultive lembranças constantes. Obrigado, Jesus, o Senhor está conosco. E o Senhor está conosco aqui, Pai. Sabe? Eu estou num churrasco. Ontem eu estava num churrasco do meu cunhado. Ele ainda está se convertendo, ainda não é convertido. Então, funk, cerveja, bagunça, estava tudo rolando. E eu lá. Mas com a consciência no Senhor. Jesus, me dá uma oportunidade de mostrar o seu amor aqui. Aí as pessoas vêm e começam a contar sobre as coisas da vida. As pessoas gostam de falar das suas vantagens. E as pessoas falam assim: eu fiz isso e alcancei isso e comprei isso. Sabe o que eu falo?
Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela vida dele. E ele ouve eu falando isso, que eles ficam meio assim, não é glória a Deus, é tipo eu que consegui. Eu falei, tudo bem, glória a Deus, aleluia. Aí a pessoa pega e fala assim, pô, eu tava com uns problemas, fui semana passada no médico, tô com uma dor aqui no estômago, assim, ainda, já resolveu? Não, ainda não. Posso orar? Isso aqui, amado, não é função pastoral. Isso aqui é função de quem habita no esconderijo do Altíssimo, sabe o que carrega. Consciência constante da presença de Deus. Quer vencer? Você vai vencer, amado. Amém? Outra coisa. Então, além da consciência contínua, nós precisamos ter um entendimento. Santidade e separação, amado. Eu não posso me tornar igual às pessoas que não andam em santidade e não são separadas. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então elimine tudo que atrapalha a percepção da presença de Deus na sua vida. Engano, mentira, vontades próprias, desejos que não apontam para Deus. Nós precisamos santificar. Se na roda dos amiguinhos que vocês trocam ideia, o assunto é mulher pelada, só tem gente casada, mano, não é lugar para você ficar. Ô irmão, depois a gente volta, a gente conversa, tá tudo bem. Se as palavras, a Bíblia diz que nós temos que ter nossas palavras, não pode ter palavras de baixo escalão, palavras de humilhação, humor negro. Sabe, gosta de humilhar as pessoas, mas tirando uma piadinha, falando dos defeitos, tudo isso. Sabe, o Senhor está falando, olha, separe-se disso. Santifica. Amado, eu não sei se é só eu que sinto, mas é muito nítido quando o Espírito Santo não está feliz com aquilo. Quando você tem consciência da presença de Deus. É como se uma dor começasse a bater no peito. Sabe quando alguém fala mal de um amigo seu e você não gosta? Tipo, cara, mano, isso não é legal. Isso acontece e isso é um sinal, amado, que o assunto não está legal. Principalmente os jovens aqui. Você não precisa dizer assim, vocês têm que parar de falar disso. É só você não participar. A Bíblia fala para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores, não se deter no caminho dos pecadores, nem ouvir o conselho dos ímpios. Está entendendo? Porque isso afeta a consciência. Separação e santidade é algo que Deus está querendo de nós. Não é você se esforçar para ser limpo, é só você não se sujar com aquilo que você já é limpo. Santidade, Deus não está querendo que ninguém se esforce para ser santo. Mas o que Ele está falando, ó, cultive que já foi limpo. Mantém limpo. Então você sabe, mantenha limpo. Outra coisa, adoração sincera. Salmos 22, 3 diz assim: porém tu és santo e que habita entre os louvores de Israel. A adoração não é só cantar, mas é uma vida rendida à vontade de Deus. É uma vida onde nós abrimos mão dos nossos desejos, vontades e emoções para obedecer a Deus. Isso atrai a presença manifesta. Nós estamos falando da presença habitual, consciência. Mas quando você responde uma adoração verdadeira, você atrai a presença dele manifesta. Coisas sobrenaturais acontecem. Sabe, é quando o habitual se torna tangível. É quando o teu coração, por mais que você tenha bastante consciência, mas quando você deixa aquilo transbordar, é quando vocês dão glória a Deus aí, é quando vocês batem palma, é quando vocês começam a chorar de uma forma que vocês não conseguem segurar as lágrimas. É que a presença habitual, ela saiu desse nível de consciência e agora começou a tocar a terra. Começou a ser manifesto no nosso meio. Aleluia.
Outra coisa, a palavra é a oração. Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa orar a palavra. Você precisa abrir a palavra e declarar com uma oração, porque isso traz alinhamento do nosso coração. Qual foi a primeira vez que você fez isso? Ou quando foi? Ou se você nunca fez, está esperando o quê? Pega os salmos lá e leia um salmo em voz alta. Leia 1, 2 vezes. Não só da boca para fora, falando: nossa Deus, como é tremendo, olha só. Começa a dar ênfase àquilo que você está lendo. Começa a pôr expressão. Essa oração, porque se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nós precisamos declarar para que o nosso coração sinta. Eu já falei isso aqui. Eu já ensinei vocês a fazerem isso. Pega o versículo e começa a declarar. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tenha fome e sede. E tenha uma obediência imediata, sabe, amados? Se você ficar pensando para obedecer a Deus, qual que é a intenção do teu coração? Fique de pé, por favor. Pode subir, pode subir. João, foi muito bom estar com você, viu, João? Presença contínua de Deus. Aleluia. Se a obediência não é imediata, qual é a intenção do nosso coração? Se você ouve Deus falar com você e você não obedece imediatamente, qual é o motivo? Me fala um motivo. Pensa aí no motivo. Mas pensa num bom. Esse é muito fraco que você está pensando. Precisa ter um bom motivo quando Deus fala para você: faz isso. Você fala: ai, Deus. Talvez você está falando o motivo eu não sei se eu consigo. Não sei se posso. Mas Deus, vai dar ruim porque vai piorar. A gente vai começar a ter vários motivos aqui. Mas eu acredito que o único motivo é achar que nós somos melhores do que Deus. Por quê? Porque se Deus está falando para você fazer uma coisa, e Ele sabe de todas as coisas e tudo, você não faz, é porque você entende mais que Ele. Ele não entende teu coração. Ele não entende as circunstâncias. Ele não entende o que você está pensando. Porque ele não está vivendo com você, né? Olha só, se a gente for mergulhar mais um pouquinho, por que eu não respondo a Deus imediatamente? É porque eu duvido do seu amor. Porque eu duvido da sua verdade. Eu acredito na minha verdade. Eu acredito na minha razão. E tudo bem, amados. Não tem problema se até hoje nós pensamos assim. O problema é que nós precisamos corrigir esse pensamento. Se Deus nos chamou, obedecer imediatamente é mostrar para Ele: Pai, eu confio em Ti, acima de qualquer coisa nessa terra. Eu não vou sair daqui se Tua presença não for comigo. Eu sei que o Senhor tem melhor para mim. Eu sei que Sua vontade é melhor que a minha. Eu sei que Seus caminhos são melhores que os meus caminhos. Eu sei que as Suas razões e os Seus motivos são maiores do que o meu. E se eu quero viver contigo, e quero continuar em Tua presença, habitando em Tua presença continuamente, eu preciso corresponder a Ti imediatamente. Essa é a prova da minha fé. Sabe, Deus, Ele não tenta ninguém, mas Ele prova os corações.
Eu vejo um véu se abrindo nessa manhã. É como se uma cortina estivesse fechada para a tua vida. Dúvidas, questionamentos, sentimentos. Não permitindo com que você conseguisse enxergar além desse véu. E hoje esse véu ele está abrindo, está aberto. É como se as cortinas de um grande teatro, de uma grande história, que será contada, uma nova história, estivesse sendo aberta. Porém, o que nós vemos atrás dessas cortinas é um clarão, é uma luz bem forte. É o que eu vejo na minha visão. Essa luz ela só tem uma intensidade forte para quem está do lado da frente desse palco, para frente dessa porta. Mas eu vejo pessoas sendo chamadas para caminhar diante dessa luz, para passar para o outro lado da cortina que se abre. É como se você dissesse assim: Deus, o Senhor está falando comigo. Eu não conseguia ver saídas. Eu sempre teve, todas essas cortinas sempre esteve fechada. Mas ainda mesmo assim, eu sei que do outro lado é bom. Mas existem ainda dúvidas dentro do meu coração. Existem incertezas dentro do meu coração. Mas hoje eu quero deixar isso de lado. Eu quero passar para esse lugar, aonde a tua presença está. Eu quero para esse lugar aonde a sua presença habita, aonde o Senhor está me chamando. Eu não vou saber como vai ser, mas eu sei que é para mim ir para esse caminho. Se você sente isso, se você sente que Deus está te chamando para isso, e não como simplesmente um ato profético, como a gente sempre faz de costume, mas com uma decisão: Senhor, eu vou buscar a sua presença constantemente. Eu vou buscar a sua presença, mesmo que essas cortinas, Deus, eu não consiga enxergar, mas é essa direção. Eu sinto no meu coração que é esse caminho que eu tenho que caminhar, é essa maneira que eu tenho que me posturar. Não importa o que eu vou fazer daquele outro lado, não importa as lutas, as dificuldades, as batalhas, mas eu sei que este é o caminho aonde a tua glória está me chamando, aonde eu quero habitar. Se tua presença está ali, eu quero ir para esse lugar, eu quero caminhar para esse lugar. Se esse é o teu coração, querido, se esse é o teu coração, se nessa manhã o Espírito de Deus te atrai, Ele te chama, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente. Passa essa cortina, passa esse lugar. Diga para Deus: eu não quero mais ser assim. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero andar na tua vontade. Eu quero ter consciência da tua doce presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu te agradeço essa manhã, Jesus, pela tua mensagem. Te agradeço, Jesus, pelo teu amor, sabe, nos atraindo, nos trazendo para perto, para rompermos, Deus, com todos os sentimentos ainda que nos prende, ó Pai, e recebemos nessa manhã da tua graça, da tua presença, do teu amor, ó Pai. Leva teu povo para casa em segurança, guarda eles, Senhor, na tua graça, em nome de Jesus. Amém, igreja.